É um grande salmo pelo seu conteúdo, e ele é um salmo de grande conforto e esperança para nós. No domingo passado, nós fomos desafiados no Salmo 88, que aparentemente era um salmo, ou é um salmo de uma oração, de uma súplica de alguém numa situação muito desesperadora, miserável, sem resposta. E muitas vezes pessoas, talvez você tenha se encontrado numa situação semelhante, em que você, diante da dificuldade, da miséria, da sua situação, você clamou ao Senhor e o Senhor pareceu não responder. Mas nós vimos que, ao contrário, era um salmo de grande esperança, porque tinha uma grande lição para nós. Quando você estiver buscando o Senhor e você não estiver obtendo resposta nenhuma, continue orando ao Senhor. Essa era uma grande lição para nós. Desistimos com muita facilidade, e uma das formas que Deus nos prova é exatamente quando confiamos no Senhor. E o salmo de hoje, de certa forma, ele também trata da nossa confiança no Senhor. E eu disse para vocês que o Salmo 89, de certa forma, era a resposta do Salmo 88. Por isso que o Salmo 88, uma das razões, porque o Salmo 88 não tem um fim, didaticamente aqui, em termos literários, ele acaba simplesmente, ele acaba, né? Então, se você estava aqui a semana passada, você lembra, porque você pode terminar esta oração, porque é a sua oração, e você vai fazer o fim dessa oração, por isso ela não termina. Mas também porque, na verdade, foi o clamor do Senhor Jesus Cristo, e ele sim, foi alguém que orou, não é? E não tinha uma resposta do Senhor de livramento, porque o seu lugar era a cruz. E há um cântico dos que eu gosto lá no meu carro, quando eu estou passeando, ou viajando, ou me deslocando aí pela cidade, que o poeta, quando ele escreveu, ele estava agradecendo ao Senhor Jesus, porque ele não desceu da cruz, quando ele foi insultado, que ele não desistiu de ir à cruz, porque se ele tivesse desistido de ir à cruz, não estaríamos aqui, e nada teria sentido, nada teria valor, não é? Então, eu não posso pensar em alguém que fale com o Senhor e não tenha resposta. A única pessoa que tem à mente era o Senhor Jesus, porque ele foi abandonado pelo Pai para receber o nosso lugar na cruz. Mas sendo Deus, ele venceu a morte, ele conquistou a morte, e por isso ele nos dá vida e nos promete a vida eterna. Isso acabou, vamos embora, ter uma pregação para hoje à noite, para o nosso coração. O Salmo 89, por ser longo, então eu não vou ler e depois ler de novo. À medida que eu for lendo, a gente vai editando. Mas eu quero ler com os irmãos, inicialmente, para fazer a introdução, os primeiros 4 versos. Acompanhe comigo. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, e a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei teu trono de geração em geração. Eu sei que vai ser uma mensagem de grande desafio e conforto para o seu coração. Eu peço que você fique atento, né? Às vezes eu sinto vocês um pouco cansados, não sei se eles torceram muito esses dias pelo Brasil, ou porque é inverno, ou porque talvez vocês estavam aqui até tarde ontem, hoje de manhã, foi bem gostoso também, foi bastante, um pouco mais do que estamos acostumados, não foi? Mas o Salmo 89, ele é um salmo que trata de um assunto específico,
da vida do povo de Israel, mas que tem uma aplicação muito direta para as nossas vidas com respeito ao grande plano do Senhor de salvação e resgate da nossa vida. Então, aquilo que ele fez com Davi, a aliança que ele fez com Davi, real, literal, que diz respeito ao seu plano que vai envolver o milênio no futuro, é também uma ilustração, funciona como uma ilustração prática da aliança que ele fez conosco ao nos salvar. Ele prometeu para Davi um reino que não teria fim, que sempre haveria um herdeiro do seu trono. Esta era, nós vamos lá ler o texto para você, né? Mas o que é interessante aqui, ele iniciou uma linhagem real a partir de alguém que não era da linhagem real. Isso, quando eu comecei a pensar aqui, quando ele dizia, ele fez uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Ele escolheu Davi para ser o que Davi tornou-se. Mas quem era Davi? Um camponês, o menor da sua casa, que nem estava presente quando o sacerdote chegou. Já viu que, não sei se é porque era de família muito grande, né? Família muito grande, os pais esquecem, depois do quinto, sexto, eu não sei se ele lembra de todos eles, que estão lá depois do oitavo, nono, não é? Então Samuel chegou para poder ungir Davi, mandado pelo Senhor, e não tinha meio de comunicação para avisar que ele ia, né? Então ele chega na casa de Jessé, e ele fala, eu vim aqui para ungir dos teus filhos um rei. Poxa, Jessé falou, opa, né? Já pensou logo no filho mais velho dele, né? Meio bonitão, galanzão. Quando ele entrou, o Samuel já foi pegar o óleo, opa, não olhe para a aparência dele, porque o Senhor vê o coração. Olha, irmão, aqui Samuel ia meio que empolgado por causa do que estava acontecendo com Saul. Ele ia cometer o mesmo erro que aconteceu com Saul, porque ungiu um homem pela sua aparência. Esse era Saul, primeiro rei de Israel. Falou, não olha para a aparência dele, porque o Senhor vê o coração. Não é ele. Ele falou, o senhor Jessé, não é esse aqui. Aí entra o outro, entra o outro, entra o outro, entra o outro. E o Senhor falou, não é nenhum deles. O pessoal não chamaram o outro, o caçulinho. Está vendo lá? Nem sempre o caçula é o privilegiado da história, né? Aí o Samuel falou, escuta, mas você não tem mais nenhum filho, não? Sabe o que Jessé respondeu? Ah, eu tenho mais um. Mas só tenho mais um. E ele está lá cuidando das ovelhas. Então vai chamar para ele. Se não fosse assim, não tinha um rei de Israel. Isso aqui é tudo semelhante a quando o Senhor nos salvou. Nós não éramos dignos de sermos filhos do Senhor. Ele nos deu a dignidade de ser os filhos dele. Ele nos escolheu e fez uma aliança conosco. Essa é a aliança que ele fez com Davi. Então essa é uma aplicação para nós. Nos tornou. Mas o Salmo, ele tem duas estrofes, duas grandes estrofes. A primeira grande estrofe vai até o versículo 37. E a segunda estrofe é do versículo 38 até o 52. Onde na primeira estrofe ele fala sobre essa aliança, ele fala sobre esse pacto que o Senhor fez com Davi. Porém, quando o poeta escreveu aqui este cântico, a letra do cântico, Israel estava passando por uma situação muito difícil, complicada em termos políticos, resultado do seu estado espiritual, porque não havia rei, não era a família de Davi que estava no trono. E é como que o poeta agora, ele está olhando para a aliança que o Senhor fez com Davi, quando ele lia no Velho Testamento, nos livros lá, em Samuel, e no livro dos reis, das crônicas, ele via a aliança feita com ele, com Davi. Só que quando ele olhava para a realidade ao seu redor, à sua volta, o que ele via desolação, ele via um destronamento, ele via uma outra nação
dominando o povo de Israel. Então o coração dele fica aflito e ele começa a questionar ou querer entender esta coisa da fidelidade do Senhor. Esse é o assunto. Você acredita que Deus é fiel? O que tem de... Essa é uma frase, né? Que está nos carros aí, em todo lugar. Carro, vidro, casa, lá no lugar que você pendura a chave, né? Deus é fiel. E é até sugestivo, porque às vezes você pegar uma chave para sair ou para chegar, você está de cara com essa declaração: Deus é fiel. Mas eu acredito que é possível que você esteja aqui hoje à noite e você esteja assim, não tão certo, talvez com coragem, mas não tão certo se realmente isso é fiel. Por quê? Porque a realidade que você vê e vive é diferente das promessas que você vê na Escritura com respeito ao seu relacionamento com o Senhor. E você começa a questionar as coisas. Sabe qual é o assunto do Salmo? A experiência nunca, vocês estão ouvindo? A experiência nunca está acima da declaração da palavra do Senhor, de um Deus que não pode mentir e falhar. E você tem que saber disso. Com muita tristeza no coração, eu li um cidadão hoje à tarde, e ele falando sobre o Salmo 89, eu já fui chocado quando ele deu o título do Salmo. Mais ou menos tipo, quando a experiência muda a teologia. Eu falei, nossa, será que está errado? Foi um erro de impressão. Eu erro de impressão. Como é que a teologia muda? Aí eu comecei a ler. E ele começa a dizer que o paradigma é mudado. E Deus muda, olha só, a armadilha de Satanás. Está ouvindo? A armadilha do diabo. Que há a possibilidade, que há pessoas aqui hoje à noite que estão nela, ou do lado dela, ou para cair nela. De que o paradigma pode ser mudado pela soberania de Deus. E então ele muda a teologia ao longo do tempo, porque ele é soberano. Então ele começa a contar de que ele foi salvo, criado em uma igreja conservadora, e que cria e descria de coisas, e que quando um dia ele teve uma experiência com o Senhor, foi enchido pelo Espírito, e aí ele começou a fazer um monte de coisa, e tudo mudou na vida dele, a teologia tomou outra noção. E depois diz assim é o Salmo 89, e eu quase pus fogo no livro. O que tem acontecido hoje? O que tem acontecido hoje é semelhante a isso aqui. Você ouve a palavra, você lê a palavra, mas de repente o que você vê acontecer nas igrejas, na vida de pessoas, leva você a questionar as verdades da palavra de Deus. Como se Deus mudasse ao longo do tempo. Irmãos, Deus é muito mais do que a soma dos seus atributos. Estão ouvindo? Mas um atributo do Senhor que amarra os seus atributos é a sua fidelidade. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 2.
E eu desafio você mais uma vez ao mostrar isso para você. Como é que a gente lê a Escritura? Você lembra da semana passada, enquanto você abre aí? Você está orando, está em desespero, Deus não está respondendo. Você tem que fazer, continua orando. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Você confia no Senhor? Agora veja só. Paulo abre o capítulo 2 aqui, falando para Timóteo, e ele começa a desafiar o seu discípulo a ficar forte. Versículo 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e de minha parte ouviste. Agora, presta atenção. Ele não diz o que da minha parte viste, o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E então ele começa a falar dos sofrimentos, ele começa a falar de como que é esse empenho da vida cristã, que os soldados de serviço não se envolvem com outras coisas, Aí ele vai fechar esse bloco, versículo 11, ele diz: fiel é esta palavra. Ele está desafiando o seu discípulo. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Entendeu? Ou seja, você já morreu, o eu morreu, foi crucificado. Então, assim como Cristo ressuscitou, você ressuscitou e vai ressuscitar fisicamente um dia, se você morrer. Aí ele continua: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez o quê? Nos negará. Jesus disse: aquele que me nega diante dos homens, eu nego diante do Pai. Agora, meus irmãos, sublime, marque o versículo 13: se somos infiéis, decore isso aqui. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Você está escutando? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Existe a possibilidade de Deus ser infiel. Você está entendendo? Se você fizer isso, ele faz aquilo. Se você fizer assim, ele faz também. Se você fizer assim, se você for infiel, opa, ele não é infiel, não, porque ele não se nega a si mesmo. Nós somos infiéis a ele, mas ele jamais é ou será infiel a nós naquilo que ele prometeu e escreveu nesse livro. Sabe a minha tristeza? Porque hoje o povo não estuda mais a palavra, não lê mais a palavra, porque as coisas estão acontecendo e eles vivem do que está acontecendo. E aquilo que está acontecendo, que eles veem, as experiências que eles têm, vai formando a sua teologia. Por isso ela é desvanecente, ela é mutante. Está na moda, né? Está na moda, né? O filme tem um mutante, a teologia do filme é mutante. Ela vai mudando, ela vai mudando. Então o Salmo 89 é o salmo que destaca, coloca nos holofotes a fidelidade de Deus. Agora o pano de fundo do salmo, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 5. Então, se você é novo convertido, se você é novo na comunidade, fica atento. Eu poderia simplesmente ir para o salmo e começar a explicar qual é o seu salmo, mas você não vai entender, porque a beleza do salmo 89 está quando a gente leva o salmo 89 para o seu pano de fundo. O que é? O salmo 89. 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa,
Tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Aqui é uma coisa interessante, curiosa, né? Porque Davi era um homem tão consagrado, apesar de tantos pecados que ele foi envolvido, mas ele foi tão consagrado, tão contagiante o seu relacionamento com Jesus, que o profeta, quando Davi abriu o coração, dizendo para ele: rapaz, eu estou assim meio complicado, porque eu acabei de terminar a minha casa. E ele mandou construir uma casa para ele, pessoal, uma super casa. E aí, quando ele estava assim pronto para entrar na casa dele, ele olhou lá, ele levou em Jerusalém, onde um pouco distante dali, talvez alguns poucos quilômetros, 2, 3, 4, 5 quilômetros talvez, né? Estava lá o tabernáculo, a tenda onde a arca do Senhor estava lá. E Davi falou: olha, eu estou meio constrangido de estar aqui nesse conforto, e a arca do Senhor lá na tenda. Então o profeta ficou tão empolgado com o negócio, que ele falou assim: olha, faz tudo que está no teu coração. Ó, cheque em branco. O profeta deu uma carta em branco para Davi: ó, faz o que você quiser. Mas veja, versículo 4: porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás por casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar no meu povo Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada. Aqui você lembra do começo do Salmo 89. Olha aqui que linguagem bonita de Deus falando com Davi, com o bom profeta, para ele transmitir para Davi: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Agora veja o versículo 11. Veja o versículo 11. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Olha só, você vai fazer a casa para mim? Eu vou fazer uma casa para você. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Está entendendo aqui agora comigo? Fala cá. Olha só. Davi quer construir uma casa para o Senhor. O profeta ficou empolgado com ele: faz para o seu coração. Quando tu vai fundar a casa, depois do livro, o Senhor falou: rapaz, é o seguinte, você vai voltar lá e vai dizer o seguinte para Davi: ele não vai construir uma casa para mim. Eu nunca reclamei da onde eu habito. Eu habito onde eu habito. Eu vou dar uma casa para ele. Quando ele morrer e ele for com os pais dele,
eu vou dar uma casa para ele. E sabe qual é a casa que eu vou dar para ele? Eu vou dar para ele descendente eterno. E o reinado nunca vai ser tirado dele. Depois dele vai ter um filho. O filho dele vai construir uma casa para mim. O filho dele vai construir uma casa para mim. Irmãos, esta passagem de 2 Samuel capítulo 7 é uma das passagens mais profundas e belas de toda a Escritura. De toda a Escritura. Eu não acredito que alguém nesta terra vai conseguir atingir a profundidade do que Deus está dizendo aqui. É praticamente impossível a gente separar de cada palavra que ele fala aqui o que ele está falando a respeito de Salomão e a respeito de Jesus, a não ser quando ele diz se ele se transgredir a minha lei, porque aí é Salomão e a descendência de Davi, mas não é mais Jesus. E das partes mais profundas, quando ele diz eu vou edificar uma casa para Davi, porque o seu filho vai edificar uma casa para mim, ao mesmo tempo que essa casa era o templo de Israel, era o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: destrói o templo e em 3 dias eu vou reedificar o templo. E ele falava a respeito do seu corpo, porque a casa que foi habitada para o Senhor era o corpo de Jesus, que foi pregado na cruz para satisfazer o Senhor, apaziguar a ira do Senhor e nos comprar para que nós fôssemos do Senhor. E essa promessa o Senhor fez para Davi. Isto aqui é conhecido como, teologicamente, como a aliança davídica. E é a aliança que o Senhor fez com Davi, uma aliança incondicional. Agora o que acontece? Por causa da dureza do coração de Salomão, quando Salomão morreu, logo com seu filho Roboão, as tribos foram separadas e começou o reino dividido. A gente não tem tempo de ver hoje à noite todos esses detalhes aqui, porém, quando o reino foi dividido, já foi um impacto com respeito à promessa que o Senhor havia feito para Davi. Você está entendendo? Agora, nós vamos começar a partir de agora, no Salmo 89, ver a diferença da palavra do Senhor e a experiência do homem. Estão ouvindo? A palavra do Senhor e a experiência do homem. Qual é a palavra do Senhor? Davi, você vai ter um herdeiro, e eu vou dar um herdeiro, vou dar outro herdeiro, e você vai ter herdeiro perpetuamente, para sempre. Nunca haverá outra família que governe o meu povo. Entendeu? Agora, isso é significativo para Davi, porque Davi tornou-se rei porque o Senhor rejeitou Saul. Ele cessou a linhagem de Saul abruptamente. Não foi o filho de Saul que passou a governar. Ele chamou um plebeu, ele chamou um camponês, ele tirou um homem lá do meio das ovelhas e o transformou em príncipe e disse: de você nunca vai se apartar esse negócio aqui. Só que logo em seguida, na terceira geração, na segunda geração, porque veio Salomão, então quando veio Roboão, dividiu o reino. Já não era mais a família de Davi que governava Israel todo, apenas governava parte de Israel e a menor parte de Israel. Agora, aqui é um exercício para você. Eu não sei se eu estou conseguindo
fazer você entender isso aqui, se você já se perder. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa começa a olhar, o reino dividiu e ficou com a família de Davi somente uma pequena parte. Qual a próxima pergunta? E a aliança que o Senhor fez com Davi? Será que o Senhor mudou? O Senhor mudou a aliança? Ele não vai fazer mais? Porque aquele teólogo que eu vi hoje à tarde, ele disse que Deus mudou. Deus tinha feito uma aliança incondicional com a Davi, mas agora ele quebrou a aliança. Irmãos, não dá para entender. Se a aliança é incondicional, não tem como quebrar a aliança. Mas sabe o que tem sido pregado hoje? Entre outras coisas, que se você entrar por certos caminhos, você vai perder sua salvação. Sabe o que significa isso? Que Deus fez uma aliança incondicional com você, eterna com você, de salvação eterna, mas por causa do seu pecado, Ele tomou de você, Ele quebrou a aliança com você. Ora, se isso aconteceu de fato, essa não é uma aliança incondicional. Quais são as características? Qual é a característica básica de uma aliança incondicional? Não tem condição. Eu farei. Ele disse, falou para Davi, eu vou dar para você herdeiro eterno. Ele não disse se. Ele disse, eu vou dar. Você está compreendendo aqui? Agora, o que o homem está enxergando, olhando para Israel, parece que Deus quebrou a aliança. Agora vamos gravar isso? Então, Davi viveu quanto mil? No ano 600, Nabucodonosor invade Israel e leva o povo para a Babilônia, destrói a cidade, depõe o rei e assume o controle da nação de Israel. Quem manda em Israel não é mais da linhagem de Davi, não é mais da linhagem de Davi. Quando chegamos nos dias de Jesus, quem é que era o rei de Israel? Era alguém da família de... Era alguém da família de Davi? Não. Eu não sei se você lembra do último Natal. Eu dei essa informação para você. Nos dias de Jesus, você sabe quem era o herdeiro real do trono de Davi? José. José. Por isso tem a genealogia de Mateus. A genealogia de Mateus leva de Abraão até José, aquele homem lá da Galileia, aquele ninguém da Galileia, era o rei legal do trono. Era o rei legal do trono. Mas ele era um ninguém, porque quem mandava era Herodes, que era o estrangeiro. Compreendeu? Então, o salmista, olhando aquilo ali, ele começou a tentar entender a fidelidade do Senhor. Então, na abertura do salmo, na primeira parte do salmo, na primeira estrofe, está anotando aí? A primeira estrofe. A aliança incondicional e a fidelidade de Deus, de 1 a 37. Ele vai esmiuçar isso. Então, em primeiro lugar, o primeiro subponto aqui, né? As misericórdias de Deus para sempre. Versículos de 1 a 4. Cantarei para sempre o quê? As tuas misericórdias. Você está anotando aí? Anota na sua Bíblia aí. Onde está escrito misericórdia? É aquela palavrinha nossa amiga antiga, resete. Não sei quantos de vocês lembram do resete aqui. Mas resete, essa palavra, traduzida aqui misericórdia, na verdade, a grande força dessa palavra é favor, é graça. É graça. Você quer ver? Versículo 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. A palavra graça aí é a mesma palavra misericórdia do versículo 1. Resete.
exército. Foi o favor de Deus, foi a graça de Deus, o favor não merecido dele, que o levou a ir buscar Davi lá na Magada, no meio dos animais, para ser príncipe de Israel. Então não era merecimento de Davi, não era porque Davi passou no concurso público e agora Davi ficou em primeiro lugar no concurso público, e porque ele passou em primeiro lugar, então ele podia ser rei de Israel. Não foi assim. Não era mérito dele. Ele nem foi chamado para o jantar quando o profeta veio na sua casa. Versículos de 5 a 8: a sua fidelidade, a fidelidade de Deus louvada nos céus. Celebrem nos céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com toda a tua fidelidade ao redor de ti? Aqui é uma coisa curiosa no versículo 8. Onde está a palavra Senhor ali, a gente sabe que toda vez que a palavra Senhor em português tem todas as letras maiúsculas, se lembra? É a tradução da palavra Jeová, correto? Aqui, em alguns pouquíssimos lugares do Velho Testamento, a palavra hebraica que está aqui é Iá, ou Já. Eu tenho um cântico lá dos meus que me acompanham, e anos atrás eu ouvi o camarada cantando e falando que o nome era Já. Eu falei, esse camarada está fazendo um cântico aqui de adoração a outro. Eu não sabia que o nome era Já. É Iá, é uma abreviação de Iavé, ou de Jeová. Ela aparece poucas vezes aqui, essa contração. Isso é um outro nome que ele tem, que é uma contração do nome Jeová, que aparece aqui. Então, o salmista, ele está cantando as misericórdias do Senhor, ele está cantando a fidelidade do Senhor, que todo o céu reconhece, é visível, é notório, porque a marca de Deus, você pensou em Deus, fidelidade, é isso que quer dizer. Dá para você entender que antes de Deus ser justo, ele é fiel. Antes de Deus ser amor, ele é fiel. Antes de ser onipresente, ele é fiel. Antes de ser onipotente, ele é fiel. Então, os anjos, necessariamente, o céu, o firmamento, antes de que ele exalte a onipotência de Deus de segurar todas as coisas, ele exalta a fidelidade dele. Porque se não fosse a fidelidade dele, ele tinha destruído todo o firmamento que ele criou quando Adão pegou. Entendeu? Se a sua justiça fosse entrar em cena imediatamente, mas ele é fiel. Agora, como é que funciona isso aqui? Só por Jesus. E só em Jesus. Só em Jesus. Então os céus reconhecem, o firmamento reconhece. É isso que o salmista está cantando. Aí, a terceira estrofe, versículos 9 a 13. A sua fidelidade sobre a terra. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Agora, o salmista nunca viu Jesus acalmar a tempestade. Mas você viu a linguagem aqui? Dominas a fúria do mar. Por isso que na lista de milagres que Jesus fez, tinha acalmado a tempestade. Porque ele podia, você concorda comigo que ele podia fazer uma centena de milagres? Mas por que ele fez aquele específico de ir lá no mar e acalmar a tempestade? Agora você lembra? Ele mandou os discípulos ir para lá, ele sabia que o mar ia empolar, ele sabia que ia ficar revoltoso, ele esperou, quando estava tudo no pontapé dele, ele saiu andando pela água e foi acalmar a tempestade. Porque esse salmo fala dele. Porque isso aqui é coisa de Deus, é a prerrogativa do Senhor. A sua fidelidade em sustentar as coisas. Calcaste a Raabe, que estava semana passada aqui, sabe que Raabe aqui é Egito, como um ferido de morte,
com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Aqui é a libertação de Israel lá do Egito, novamente, através de Moisés. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste. Aqui uma observação, se você está anotando aí, o norte na cultura do povo dessa época aqui era sinônimo das trevas, aquilo que era ruim. Havia superstições no meio do povo, e aquilo que era de ruim vinha do norte. E se você ler para Ezequiel, na profecia de Ezequiel, a profecia que lá do norte, do extremo do norte, viria o inimigo que destruiria Israel. Então, para eles, aquilo que era escuro, aquilo que era tenebroso, era o extremo do norte. Assim como o sul, que as palavras que estão sendo usadas aqui são palavras que têm essa conotação na sua cultura. A palavra sul aqui é o raio de luz daquilo que era esperança. Então ele está colocando assim: essas duas extremidades reconhecem a fidelidade do Senhor. Aí ele coloca assim, ó, o Tabor e o Hermon, leste e oeste. Compreendeu? Ele está mostrando que toda a terra, todos os quatro cantos da terra que nós conhecemos, reconhecem, exultam o teu nome, a fidelidade do Senhor. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. A quarta estrofe, versículos 14 a 18: sua fidelidade é com o seu povo, justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Versículo 17: porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso rei. Então você está entendendo aqui? Ele está dizendo que a fidelidade de Deus é reconhecida lá no firmamento do céu, a fidelidade de Deus é reconhecida sobre a terra, a fidelidade de Deus é reconhecida no meio do seu povo. Agora, o que é o objeto da fidelidade de Deus? A aliança perpétua com Davi. Davi vai reinar para sempre o povo de Israel, nunca faltará trono. Então ele está relembrando tudo isso e declarando essas coisas com respeito à fidelidade do Senhor. Tudo isso aqui é resultado da escritura na vida deles. Ele vai fechar agora, ele vai dar a sua fidelidade para com a sua aliança. Versículo 19: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido, encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem vai afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade não vão acompanhar. Em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe para sempre a minha graça e firme para com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Então aqui ele especificou o objeto do salmo, o objeto da fidelidade de Deus, que é a aliança com Davi. Você está entendendo? Ele está crescendo, ele está formando o argumento, ele está entendendo a palavra do Senhor, ele está reconhecendo. E a última estrofe desse primeiro pedaço aqui, versículos de 30 até 37, é a sua fidelidade na disciplina. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara suas transgressões e com ações da sua iniquidade. Às vezes, versículo 33, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Agora aqui, a bondade é reserva de novo, graça ali atrás é reserva de novo. Nem desmentirei a minha fidelidade,
Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha do espaço. Então ele chega no ápice da coisa. Chamei Davi, prometi para ele perpétuo governo de Israel. Agora, olha a prova da aliança incondicional. Quando ele fala de disciplina aqui, ele diz: versículo 30, se os seus filhos despregarem a minha lei e não andarem no meu juízo, ele não disse eu vou anular a aliança. Ele disse: eu vou punir, eu vou disciplinar, mas jamais retirarei a minha bondade. E ele começa a dizer, versículo 34: não violarei a minha aliança, uma vez jurei pela minha santidade, a sua posteridade dura para sempre, ele será estabelecido para sempre, como a lua e fiel como a testemunha do espaço. Agora, versículo 38. Olha como começa: tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste. Agora, se você desligar aqui agora, você está preocupado com a rapaz do corpo, se você desligar aqui agora, você vai perder a melhor parte. Porque ele começa a segunda estrofe com uma virada, uma adversativa, que vai assim: tu, porém. Agora eu já estou antecipando para você. É o contraste entre a aliança incondicional do povo com Davi, que ele explanou, esmiuçou, detalhou, como nenhum outro lugar na Escritura você vai encontrar isso aqui. Você não vai encontrar outro lugar que a aliança de Deus com Davi é tratada dessa forma, com tantos detalhes e ênfase. Aí ele diz: só que aquilo que eu estou vendo não tem nada a ver com isso. O que eu estou vendo? Qual é a experiência? O que está acontecendo na prática? Irmãos, essa é uma bênção para nós hoje à noite. Isso mostra quanto Deus nos ama. Porque isso aqui está acontecendo de maneira profunda nos nossos dias. E mesmo aqui dentro eu sei de vocês. Sempre há corações balançados com isso. Que você fica entre a palavra e aquilo que você vê. Aquele sanguezinho P começa a passar na correia, na corrente sanguínea, rapidinho, para poder bombar o coração mais forte. Segundo lugar, segunda estrofe, versículo 38 a 45. A aliança incondicional, aparentemente quebrada. Tu, porém, repudiaste, rejeitaste e te indignaste com o teu ungido. Agora, imagina, a nação se dividiu na segunda geração depois de Davi. Capengou, levantava, caía, levantava e caía, levantava e caía, por cerca de 400 anos. E o povo de misericórdia, no ano 600, Nabucodonosor vem e destrói tudo, leva o rei, depõe o rei, põe o cara que ele quis lá e faz aquele, desculpa a expressão, não é forfé, cara, põe fogo na cidade. Agora observe aqui que o pronome tu é usado aqui em toda essa segunda estrofe aqui. É como se estivesse responsabilizando Deus pelo que aconteceu. Versículo 39: aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Aqui, irmãos, se a gente não conhecer o salmo, isso eu não ajudar você vai achar que o salmista está passando na cara de Deus a aliança que ele fez com Davi e não está cumprindo.
Ele só faltou falar: o Senhor não está sendo fiel. Está escutando? Versículo 40: arrastaste seus muros todos, arrasaste os seus muros todos, reduziste as ruínas das tuas fortificações, despoja-nos todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos teus adversários, e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada, e não sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor, deitaste por terra o seu trono, abreviaste os dias da sua mocidade, e o cobriste de domínio. Em outras palavras, cadê a aliança que o Senhor falou que ia fazer com ele? O Senhor falou uma coisa e o Senhor fez outra. Agora, esta visão aqui é o salmista cantando, e por isso você não lê com cuidado e entende todo esse contexto aqui, você entra no barco daquele. Por que aquele teólogo que você aqui, pessoal? Ele é um cara estudado. Eu não estou dizendo dele. Ele é um camarada estudado. E ele dizia uma coisa daquela, porque ele foi enganado. Ele foi enganado. Como Deus pode ser fiel? A Bíblia declara a sua fidelidade. E como que alguém pode dizer jogar contra o Senhor? Sabe o que eu diria? Não entendeu. Eu digo para você, se o que tem acontecido no Evangelho hoje, no meio do Evangelho, das igrejas hoje, balança você não entende o que significa a fidelidade do Senhor. E essa coisa de colocar a soberania dele acima dos outros atributos que ele tem, está engano do diabo. Quando você fez estudo comigo, alguns de vocês que eu discipulei lá no início da sua carreira, você lembra quando nós falamos sobre Deus na lição 2? E tem uma perguntinha aqui, uma armadilha para você. Está escrito lá assim: o que Deus pode fazer? E aí tem um versículo na frente, e você foi lá e se respondeu lá: teu Deodó, teu tu Deodó, tudo. E eu disse para você: errado. Pastor, Deus não pode fazer tudo? A onipotência de Deus não significa que Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer tudo aquilo que não vai contra a sua natureza. Deus não pode mentir. Deus não passa por cima da sua própria palavra, porque senão ele se aniquilaria. Ele é Deus, e jamais ele diz uma coisa e faz outra. O que aconteceu aqui? O que eles viam? A realidade em torno deles: Israel cativo, cidade destruída. Simplesmente Deus não cumpriu a aliança com Davi. É isso que ele está dizendo. Mas ainda bem que o salmo não terminou aqui, porque se você for consultar aí os comentários, eles dividem o salmo em duas estrofes, e a segunda estrofe vai até o versículo 52. E eles estão dizendo aqui que o salmista, ao ponto desse teólogo dizer que a prática mudou a teologia, tem música que diz hoje, irmãos, que a prática muda a teologia. Porém, o cântico tem uma terceira estrofe, que vai de 46 a 52. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Está notando aí? A terceira estrofe, de 46 a 52, é a confiança do salmista na aliança incondicional. Ele não está questionando aqui. Veja o versículo 47: lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens.
Que homem há que vive e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado? Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está entendendo, ele não consegue equacionar a aliança incondicional com aquilo que ele está vendo na experiência. Então, onde o salmista descansa? O seu coração descansa na confiança da aliança incondicional. E ele começa a trazer para o Senhor: Senhor, eu vou morrer. A ideia é, eu vou morrer, provavelmente eu não vou enxergar nos meus dias isso aqui. Mas lembra, Senhor, do teu ungido. Lembra semana passada quando eu falei com você que quando a gente ora, a gente tem que ter sintonia com o Senhor? Aqui é o grande exemplo do salmista. O salmista tinha uma sintonia perfeita com o Senhor. Ele diz: Senhor, lembra do teu servo que o Senhor fez aliança. Estão zombando dele e estão zombando de ti. Qual era a proposta do salmista? A glória do Senhor. Quando Israel estava no deserto, Israel começou a pisar na bola, o Senhor fez um teste para Moisés, para testar Moisés na sua sintonia e fidelidade. Porque esse é o requisito do líder de Deus. E o Senhor disse para Moisés o seguinte: Moisés, sai do meio do povo, fica no canto, eu vou destruir esse povo todo e vou fazer uma outra nação a partir de você. Olha só, pessoal, a oferta que Deus fez a Moisés: sai do meio deles, porque eu vou destruir esse povo e vou fazer uma outra nação a partir de você. E o que foi que Moisés disse? Puxa, Senhor, eu estava só pensando aqui, quanto tempo você vai descobrir, para levar para descobrir que esse povo aqui é um povo? E eu estava vendo assim, se o senhor ia olhar para mim aqui e ver que o cara sou eu. Não tem uma musiquinha? Esse cara sou eu. Entendeu? Mas não foi isso que Moisés disse. Foi o segundo. O que vão pensar do Senhor? Que o Senhor tirou o povo de Israel lá do Egito com mão forte e não conseguiu levar o povo para a terra. Não, Senhor, perdoa o coração, perdoa o povo. Ele se colocou na frente, falou: me tira o nome do livro, mas não mata o povo. Porque a promessa do Messias, pessoal, olha só a armadilha. Que tribo era Moisés? Tribo de Levi? Ele era um levita, porque era irmão de Arão? Mas de que tribo viria o Messias? De Judá. Destruir aquela nação era destruir a tribo de Judá. Como o Messias viria? Moisés estava em plena sintonia, sabe com o quê? Com a fidelidade do Senhor. O Senhor tirou esse povo e vai levar o povo para a terra. Amém. O que está acontecendo com você? O que é que está pegando aí que você está com dificuldade de entender que Deus fez uma aliança incondicional com você e você não está conseguindo enxergar, porque o que você olha ao seu redor, a experiência sua está dizendo outra coisa. Confia na aliança que o Senhor fez, na sua fidelidade. Ele é fiel. Amém. O Sacha veio aqui para adotar a notícia, não é? Certamente estão tristes, ficaram tristes lá. É uma situação. Mas isso não põe em risco a fidelidade do Senhor. De que o Senhor os ama. De que o Senhor tem o melhor para eles. De que o Senhor tem um plano na vida deles. Não é a circunstância aqui
que é triste, que é ruim, que é dolorosa. Ela sofreu, ficou doente, foi para o hospital, compreendeu? Será que Deus não me ama? E o que Ele prometeu para mim, porque acontecendo aí hoje, né? Que Deus prometeu que tudo vai dar certo, tudo é certo, tudo é prosperidade, tudo é bom. Por quê? Porque eles entendem que se Deus é bom, eles não entendem, eles não sabem nada. Deus é fiel na sua disciplina, porque Ele nos ama. Hebreus capítulo 12 fala sobre isso aqui. Israel fala sobre a disciplina do Senhor. Não era Deus revogando a aliança. O tempo já acabou, mas eu vou dizer para você. Ficou no finalzinho. Vai. O mistério da aliança incondicional. Abre rapidinho comigo o 2 Crônicas, capítulo 7. Essa parte é bonita, pessoal. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. O Senhor faz uma aliança com Salomão, que é o filho de Davi. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí aquele grande versículo de música aí, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está falando exclusivamente da oração feita lá no templo de Jerusalém. Ok? Isso aqui não se aplica a nós de forma alguma. Cantar aquele cântico lá, se você quiser cantar lembra de Israel, pode cantar, mas lembrar que não canta conosco. Ele não é uma promessa para nós aqui. Nós temos outras semelhantes a essa para nós em outros lugares. Aqui ele está falando para Salomão: você me construiu a casa, você orou e a dedicou, eu ouvi a oração sua, eu ouvi a dedicação, eu aceito essa casa para mim. E se cerrar a chuva, ou seja, o povo é pecado, se o povo se desviar, e o povo vier nesta casa, e se o povo orar nesta casa, se humilhar nesta casa, e me buscar nesta casa, eu ouvirei do céu, eu perdoarei seu pecado, e sararei a sua terra. É a terra de Israel, é o solo de Israel, que não daria fruta, que não daria, está entendendo aqui? Mas olha o que ele disse para Salomão. Versículo 19. Porém, ele diz, versículo 17: quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará sucessor que domine em Israel. Eu tinha que ter mais 1 hora hoje, não posso. Tá bom? Porque aqui é o seguinte, olha só, ele fez uma aliança incondicional com Davi, não foi? Ele fez uma aliança com Salomão, mas a aliança que ele fez com Salomão é condicional. Se você andar no meu caminho, se você me obedecer. Agora o que ele vai dizer para Salomão? Eu vou incluir você na aliança que eu fiz com o seu pai. O que significa? Eu vou falar bem baixinho para você. Significa que em 2 Samuel capítulo 5, ele não estava falando de Salomão. Entendeu? Porque ele está dizendo aqui para Salomão: se você me obedecer, se você confiar em mim, eu te incluo na aliança que eu fiz com seu pai, de herdeiro eterno. Agora veja o versículo 19: porém, se vós vos desviares e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes servir outros deuses, adorares,
então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa santifiquei o meu nome e lançaremos da minha presença. E a tornarei provérbio e modelo entre os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com a terra e esta casa? Responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, o Senhor terra do Egito, e se apegaram aos deuses e os adoraram e serviram. Por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Agora você está entendendo? Que quando o salmista estava vendo a destruição daquela casa, ele estava se esquecendo disso aqui. Deus tinha dito para ele: a aliança que eu fiz com Davi não é sobre esta casa. Eu vou fazer uma com você. Se você confiar em mim, essa casa vai permanecer. Mas se você não confiar em mim, essa casa que você vive vai ser destruída. E vai ser protegido para todo mundo. Ou seja, não estavam rindo de Davi? Você não precisa ir lá. Aquele dia que eu estou lendo, que eu me inventei, senão não vai dar tempo de você ler. Segundo Reis, capítulo 11. Não, desculpa. Primeiro Reis 11. Se você for mais rápido que eu, 11. Versículos 1 a 8. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, domitas, sidônias e etéias. As mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração não era de todo fiel para o Senhor seu Deus, como foram de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, Deus dos Sidônios, a Milcom, a combinação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte de fronteira de Jerusalém, e a Moloque, a abominação do filho de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Ou seja, aqui rapidamente vou mostrar para você que Salomão simplesmente, linguagem de hoje, meteu o pé na jaca. Agora, para terminar, abre comigo Lucas 3. Lucas 3. Versículo 23, a genealogia de Jesus Cristo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Agora nota aqui, era como se cuidava filho de José. Ele não era filho de José. Você está entendendo aqui? Você não apagou ainda? Era como se cuidava filho de José. Agora, filho de Eli, ele não está falando de José, ele está falando de Jesus. Jesus se cuidava ser filho de José, mas Jesus era filho de Eli. Eli, ele vai começar a aliar Eli Matates, porque Eli, na verdade, era pai de Maria, mas não tem genealogia de mulher na Bíblia. A genealogia de Jesus pula Maria e vai para Eli, que era o pai dela, e começa a linhagem. Agora eu quero que você vá para o versículo 31. Ele aqui, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, Natã, filho de Davi. Agora, a aliança que o Senhor fez com Davi, que era incondicional, o Senhor cumpriu em Natã, que era o filho de Davi. Do povo veio Jesus. Então a promessa do Senhor para Davi,
de ter um reino eterno, uma linhagem eterna, não era nenhum filho de Davi na sua sequência legal do trono. Poderia ter sido Salomão. Irmãos, essa é uma das passagens que mais causa temor no meu coração. Porque ele disse para Salomão: eu fiz uma promessa para o seu pai, que não vai faltar herdeiro no trono dele, e você é o rei de Israel hoje, e eu posso incluir você nessa aliança. Agora, por que Salomão não continua a aliança? Porque Salomão foi infiel ao Senhor. Então, diante da infidelidade de Salomão, o Senhor manteve a fidelidade na aliança com Davi, e através de Natã ele trouxe Jesus. E Jesus é o rei eterno, que vai governar o mundo. Esse é o mistério que o salmista jamais chegaria. Porque, na verdade, o Senhor tinha revelado para o salmista na primeira parte do seu salmo. E você pode escrever aí o que está escrito a respeito de Davi no salmo, a partir do versículo 20. Encontrei Davi meu servo, a minha mão será firme com ele. Aí, está vendo? Isso aqui, ao mesmo tempo que era Davi, era Jesus. Isso aqui chama dupla referência, duplo cumprimento. Tudo que está aqui se cumpriu em Davi e se cumpriu em Jesus. O herdeiro que ele está colocando aqui. Versículo 27, fala ele por isso, meu primogênito. Quem é o primogênito do Senhor? O primogênito do Senhor. De acordo com Colossenses capítulo 1, quem é? Jesus. Jesus é o primogênito. Irmãos, eu sei que eu abusei do seu tempo hoje, mas eu digo para você, não existe a menor possibilidade de Deus quebrar a aliança que Ele fez conosco em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não é o seu pecado, não é a sua santidade, não é o seu esforço, entendeu? É o reserva do Senhor, a graça do Senhor que tirou Davi lá das ovelhas e o tornou príncipe Israel, que tirou você de onde você estava e tornou você herdeiro do Senhor, filho dele, numa aliança eterna que não vai se falar. Amém? Vamos lá. Nosso Deus bendito, agradecemos ao Senhor, porque na tua palavra o Senhor nos revela o teu plano, a tua vontade. Essas palavras eram cantadas diante do Senhor. Que nós possamos cantar diante do Senhor a tua fidelidade. Ajuda os teus filhos aqui que porventura nesse instante, por causa das circunstâncias, daquilo que os cerca, daquilo que eles estão vendo com seus olhos naturais, tem feito com que eles desacreditem ou tenham dificuldades para realmente entender e assumir que o Senhor é fiel, que o Senhor não falha, não quebra a tua palavra, o Senhor não muda o teu plano. Que eles descansem e que eles passem a viver com os olhos espirituais naquilo que eles não podem enxergar. Pai, obrigado que o Senhor nos ama, e nós dizemos que nós te amamos também. Leva-nos em paz para casa, que nós desfrutemos do teu amor e graça. Enche os nossos corações de alegria por te pertencer. Abre o entendimento dos teus filhos para o louvor da tua glória. E eu te bendigo no precioso santo nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmão.